Vamos lá, meus caros, e aí vamos terminar a Primeira República, né? Presidente Washington Luiz, sucessão presidencial. O que acontece? Com tudo que ocorreu no Brasil, conforme eu falei para vocês na aula anterior, e nós estávamos passando por uma baita crise econômica, o presidente Washington Luiz demorou muito para indicar quem seria o seu sucessor. E nesta situação, a expectativa era pela indicação do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Andrada, o que não aconteceu, pois o presidente Washington Luiz indicou o governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Ele foi indicado para suceder ali o cargo. Automaticamente ali houve o rompimento com a política do café com leite, das relações entre São Paulo e Minas Gerais. Bom, outro ponto importante é que após a decisão de Washington Luiz, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Andrada, passou a apoiar a Aliança Liberal, formada ali nesse momento por Getúlio Vargas e o governador da Paraíba, João Pessoa. É ele, o próprio. Montadas-se as chapas, Júlio Prestes e Vital Soares, um advogado baiano, e Getúlio Vargas e João Pessoa. Bom, galera, o apoio obtido por Getúlio Vargas era enorme. Era uma situação de Davi contra Golias. A gente podia chamar esse cenário de São Paulo contra o resto do Brasil, sabendo que Getúlio Vargas ainda obteve o apoio do PB em São Paulo, o Partido Democrático, aquele que eu falei para vocês na aula anterior, dos paulistas, dissidentes do Partido Republicano Paulista, ali na situação. E nós tínhamos ali também jovens, temos ali industriais. Então, praticamente, se você olhar para esse cenário, você fala, Vargas venceu. Não. Por incrível que pareça, não venceu. Essas eleições são conhecidas como as eleições mais fraudulentas da história do Brasil. Fraude pouca aqui nesse momento era bobagem. Estou falando sério para vocês. A fraude imperou de uma tal maneira, morto votou a quinta potência, para que vocês possam ter uma ideia ali. Gente foi obrigada a votar de tudo quanto é lado. Olha, todo mundo fraudou as eleições, do norte a sul, leste a oeste. Basta você ver os votos que o Júlio Prestes teve no estado do Rio Grande do Sul. É até uma piada. Só que quem venceu as eleições por uma pequena margem de votos foi Júlio Prestes. Professor, mas como assim? Você falou que o Brasil... Júlio Prestes venceu. Essa foi a situação. Júlio Prestes venceu as eleições, que era uma situação do fruto do inesperado. Ninguém esperava esta situação. A vitória de Júlio Prestes foi surpreendente. Apesar de todo mundo ter fraudado, mas São Paulo fraudou mais do que o Brasil inteiro. Fazer o quê? A vitória foi do maior colégio eleitoral do Brasil. Júlio Prestes foi eleito, lógico que não agradou ninguém. E houve uma cena bem interessante. Toda vez que isso acontece, há problemas no Brasil. É comum. Olha o que vai acontecer. Uma situação de um acordo de cavalheiros é aquele que perde reconhecer a sua derrota, ou através de uma ligação, ou uma declaração pública, ali no rádio, tal, naquela época, ou um jornal, e aí o vencedor vai lá e fala, olha, eu venci e tal.
Se esperava que Getúlio Vargas reconhecesse a derrota. O que Getúlio Vargas faz no seu pronunciamento? Eu agradeço a todos aqueles que lutaram por mim, a todas as pessoas honestas aí que atuaram na minha campanha, porque eu tenho certeza que nesta campanha não houve fraude. Muito obrigado a todos. E não reconhece a derrota. Ah, professor, mas foi fraudulenta. Todo mundo fraudou. O problema é que São Paulo fraudou muito mais do que todo mundo. Quer dizer, o PRP fraudou muito mais do que todo mundo, né? Porque tinha oposição do PD. Bom, o que acontece? Acontece aí também um fato inusitado. O assassinato do vice-candidato à presidência da República, ali ligado ao Getúlio Vargas, o vice do Vargas, João Pessoa. Bom, é necessário que você entenda essa história melhor aqui. Olha só, João Pessoa tinha um inimigo ali na Paraíba que, por situações políticas, comerciais, por tudo que você possa pensar, os caras eram inimigos. Não batiam bem ali um com o outro. Inimigos políticos ali que queriam engolir o coração do outro. O que aconteceu? Dentro da oposição, ali durante o pleito eleitoral, o João Dantas fez campanha para o Júlio Prestes na Paraíba e colocou muito dinheiro, fez uma grande campanha ali. O que aconteceu? De posse da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o governador João Pessoa mandou a polícia fazer uma operação no escritório do João Dantas. Situação política. E o que aconteceu? Havia suspeitas de fraudes ali com relação a impostos e tal. Era essa ali uma série de coisas. A polícia pega o cofre do cara e ali abre o cofre do cara, arrebenta o cofre, pega ali uma série de documentos, não encontram nada, mas encontram algumas cartas de amor de uma professora super ali conhecida, prometida em casamento, uma jovem que ali havia se relacionado e tal com o João Dantas, e a mocinha estava apaixonada. O que o governador fez? Pegou as cartas e publicou no principal jornal. Pouco tempo depois, a mocinha se suicidou. Quando terminou o pleito eleitoral, o João Dantas estava muito bravo com o João Pessoa, com toda a situação que ocorreu. Ele entrou numa confeitaria ali, olhou, João Pessoa estava lá, sacou a sua arma e descarregou ali em João Pessoa. Bom, agora vem a bomba. João Dantas matou João Pessoa. Surge o boato. Quem mandou matar João Pessoa? E qual foi o boato? Que Júlio Prestes havia mandado João Dantas matar João Pessoa. E isso foi circulando na imprensa. E o boato foi aumentando. E o boato foi crescendo. Olha, foi o Júlio Prestes. Mas qual seria a razão do Júlio Prestes mandar matar o João Pessoa se ele tinha ganhado as eleições? E aí foi crescendo dentro dos grupos militares, e ali toda aquela situação foi falando, a imprensa também, que era opositora política do Café com Leite, a justiça havia reconhecido já a vitória de Júlio Prestes, o negócio foi crescendo, os militares começam a se organizar para fazer uma revolução, se levantar contra o Estado brasileiro e retirar o Washington Luiz e impedir Júlio Prestes de assumir o poder. Ah, tá. Levanta-se primeiramente as regiões ali do Nordeste, o Centro-Sul ali, Sudeste, fica ali naquela tal.
até que de fato ali as regiões do sul se levantam e ali algumas regiões do sudeste também que vão se levantar. E no dia 24 de outubro de 1930 é deposto o presidente Washington Luiz e assume uma junta militar. No dia 1º de novembro de 1930, a junta militar no Palácio do Catete, às 3 horas da tarde, transfere o poder para Getúlio Vargas, aí, empossado presidente da República. Muito dito naquela época como o ato todo chamado de Revolução de 1930. Inclusive os militares vão chamar a organização deles de Revolução. Meus caros e ilustres alunos, apesar de vocês encontrar o nome Revolução em vários lugares, isto não foi uma revolução, porque revolução você precisa alterar toda a sociedade, não apenas tirar um governante, mas toda a sociedade precisa ser modificada num grande movimento ali. Por outro lado também, isto foi um golpe, isto foi um golpe, é isso que foi isso daqui. Golpe, porque não havia parâmetro legal na Constituição que garantia militares retirarem um presidente da República que estava no exercício do seu mandato. Golpe. E nem que militares poderiam assumir o poder por uma junta militar e impedir um presidente eleito, reconhecido pela justiça, de assumir. Foi um golpe. Você pode ali achar que foi bonito o ato da Revolução, você pode amar Getúlio Vargas, mas nós temos mais uma vez na história do Brasil um golpe que ocorreu. Um presidente foi deposto de forma ilegal, outro foi impedido de assumir o trono. Ah, mas teve fraude. Não importa, a justiça reconheceu. Toda a ação realizada foi ilegal. A justiça havia reconhecido. E o outro lado, Washington Luiz não havia terminado seu governo. Isso não é uma revolução, isto é um golpe. Próxima aula, gente, começaremos aí o governo de Getúlio Vargas. Até mais. Concluímos todos os presidentes da Primeira República, sem exceção. Até mais. Tchau, tchau.